Bom dia. Bom dia. Pai do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, graça te damos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Devo sentar? Você abra em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Então, Marcos registrou: Jesus caminhava à margem do mar da Galileia e viu Simão e seu irmão André lançando as redes no lago, porque eles eram pescadores. Amém. Tudo bem. Olha, irmãos, então, ontem tivemos uma reunião muito boa aqui dos pastores. Essa Bíblia que eu ganhei do pastor lá, aquele professor de capelania, como é que chama mesmo? Não, da capelania. É Antônio Corrêa. Tudo bem, olha. Então, você olhando o Evangelho de Marcos, você tem que se aproximar do mar. Quem já foi à beira-mar? Todo mundo aqui, acho que já foi. Não é? Quem já caminhou à beira do mar? Eu já, mas que alguém já aí. Quem mais? Olha lá, o Ciro. Acho que metade aqui deve ter caminhado à margem da beira do mar, né? Não é mesmo? E que sensação você tem? Certa liberdade, né? Uma liberdade física, eu acho também uma liberdade mental, ou não? Quando você está à beira do mar, você não olha assim e começa a pensar, sonhar. Você sonha com seus projetos, será que você imagina? Não. Você não pensa naquilo que você está fazendo, naquilo que você tem que prosperar, e está trabalhando, você pensa nisso ou não? Todo mundo chega à beira do mar, ele faz uma reflexão sobre alguma coisa do seu trabalho, se está na faculdade, o que vai ser, e quem é solteiro, se vai casar, talvez. Né? Não pensa no mar? Quando você caminha à beira do mar, você não tem a sensação de ligação com a natureza, e também uma distância com a natureza, e aquilo que te deixa, às vezes, pequeno demais, como o grão da areia, ou um gigante. Você pensa muita coisa. Quando Jesus caminhava à beira-mar, ele tinha ali uma representação, ainda que não fosse proposital, mas ele estava fazendo uma representação do ser humano, da grandeza do ser humano. E aquele tipo de ensino, o começo do ensino de Jesus foi peripatético, quer dizer, peripático, que caminha e vai ensinando. Jesus caminhava e ia pensando. Jesus não estava pensando nos seus planos, na medida que nós pensamos no nosso plano. Mas, possivelmente, ele estivesse pensando naqueles planos que era só dele, que era sobre a grande evangelização do mundo. Ele estava ali diante, talvez, de uma parte física do mundo em que as pessoas ficam imaginando quão grandioso és tu, quem fica à beira do mar. As ondas, e aquela infinitude, aquela coisa grandiosa. Você fica impactado com a natureza. Sócrates e talvez outros ensinavam enquanto andavam, por isso que veio o termo ensino peripatético. E talvez porque andava em círculo, né? Em volta ali. Jesus estava caminhando, talvez em linha reta. E, com certeza, porque não tinha um jeito de fazer volta à beira-mar. Muito significativo, que é um caminho em linha reta, e pensando em como fazer. Porque não se imagina que Jesus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele tinha um plano na sua mente. E aquele plano estava ali, sendo manifesto
a partir da sua mente e daquela caminhada à beira-mar. À beira-mar, quem ele encontraria? Os pescadores, não é? O termo grego para pescar, philis, elis, alies antropon, pescador de homem. E quando Jesus está naquela situação caminhando, ele está dando uma medida dele, não para ele, porque já tinha, mas uma medida dele para o homem, para a natureza humana. Jesus estava corrigindo todo o ensinamento antigo dos gregos que dominavam a cultura, e, de certa forma, domina até hoje. Qual era o primeiro dos grandes pensamentos gregos do tempo de Jesus, antes de Jesus, e até hoje, que impera nas faculdades, escolas, etc.? Era de Xenofonte, por exemplo. Olha, tem alguns pensamentos interessantes, e que Jesus estava ali corrigindo essa questão. Primeiro, o Xenofonte chegou a dizer: eu sou teu salvador, sózo, o homem. Depois, ele chegou a dizer, o Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Jesus estava fazendo uma correção desse pensamento. E outros, Xenofonte também dizia, a alma humana pertence à natureza divina. Não é interessante que Paulo chegou a essa conclusão? E que Jesus ensinou que se tornaria filho de Deus? Quem cresce nele? Então, Jesus estava transmitindo ali, pela sua presença física de homem, Jesus estava dando um novo significado ao homem em relação à natureza. Como disse o Chesterton, ele disse o quê? Era o eterno caminhando sobre a terra. O homem eterno caminhando sobre a terra. Então, você olhando Jesus e os grandes mestres da humanidade, você vê a grandeza de Jesus perante eles, não somente com pescadores. Mas Jesus não foi buscar entre os grandes pensadores, mas entre os menores pensadores, que eram os pescadores. O que pensa um pescador? Mas um pescador, ele tem muito contato com a natureza e a grandeza e o mistério do mar. O mar sempre foi um negócio misterioso. Para aquele tempo, para o nosso. Lá estava o Leviatã, do salmista, que é um mito hebraico. Tem Leviatã nenhum lá. Até hoje não acharam. Meu primo navegava e mergulhava nas lagoas, mergulhava até sem máscara, para caçar peixe no fundo do mar. Ele não encontrou nenhum Leviatã. Encontrava peixe, levava e fazia uma sopa. Mas tinha esse mito. Porque quando as crianças não queriam dormir, eles falavam, Nana, neném, que Leviatã vem te pegar, e ele dormia. Mas ninguém nunca viu o Leviatã. Depois fala que era o diabo, mas a Bíblia diz que o Leviatã será amarrado pela orelha. Ninguém pega o diabo pela orelha. Então, era um mito. O que tem? Não pode ter mito para assustar as crianças mal criadas, né? E que não queriam dormir. Fazia bem. Mas Jesus estava ali mostrando a grandeza do homem. Se Xenofonte dizia o homem é a medida de todas as coisas, Protágoras dizia, né? Mas eram tudo primo, daquela época pré-socrática, por ali. Então, se ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, a medida de todas as coisas, o homem é. O termo grego, o verbo vem no fim. Pantametron antropo esti. Quer dizer, o esti, que é o vem no fim da frase. Em vez de ser o verbo de ligação, o verbo finaliza. A forma deles dizer. Bonita, não é? A medida de todas as coisas, o homem é. Jesus estava ali mostrando que a medida de todas as coisas, o Filho do homem é. Se você lê a história universal, e a filosofia universal, e as primeiras filosofias, as primeiras metafísicas,
você vai descobrir como Jesus foi o mestre dos mestres. Num simples posicionamento à beira-mar. Era o homem eterno caminhando sobre a areia do mar, da terra, à margem do mar do mistério. E naquela caminhada, em que Jesus não estava pensando em coisas que nós às vezes pensamos, em coisas importantes, que você vai lá, você pensa como está a sua igreja, e você fala, quando eu voltar, eu vou colocar fogo na seara, né? Aí quando você chega na realidade, você se sente meio enferrujado. Mas quando as pessoas vão assim, voltam com um ânimo extraordinário. E quando chega, a realidade me destrói. Mas você tem que se manter firme. Você tem que ficar firme naquilo que você refletiu. Jesus não perdeu aquela reflexão que dura até hoje. E ele a fez à beira-mar da Galiléia. À beira do mar da Galiléia caminhava o Filho do Homem. Olha aqui, Jesus então é essa figura. E Jesus, ele nunca quis ser chamado, por exemplo, filho de Davi. Não era a preferência dele. Ele era descendente da tribo de Judá, e etc. e tal. Mas o que parece que ele gostava, ele podia ter gosto ou não. As pessoas falam assim, Jesus não podia ter gosto, era vaidade, isso, não podia, tem que sempre comer macarronada, e nunca mais gostar de nada mais só. Não, ele gostava de ser chamado o Filho do Homem, ele mesmo disse, o Filho do Homem, porque o homem, mas o homem aqui não é homem porque tem calça comprida, e é homem de sexo, homem, não tem nada a ver com isso. Jesus está falando do antropos, que era um gênero da humanidade. Todos nós somos antropos, no gênero, uma categoria universal, antropo, um ser humano. Jesus, então, ele era o antropos, a figura do homem, modelo para a humanidade. O seu modelo, como homem, como estudante, empresário, como tudo. Tudo o que o homem é e deseja ser das melhores maneiras, um grande mestre, um grande professor, um grande empresário, na medida, Jesus é esse antropos. Ele é, então, ali, o símbolo do homem perfeito, porque ele é o homem perfeito. Andando à beira-mar. Você já caminhou à beira-mar, mas você talvez nunca tenha imaginado o significado de caminhar à beira-mar. Você nunca conseguiu fazer um conceito do homem que anda à beira-mar, mas você viveu esse conceito. Você, mulher, homem, você caminha e você reflete sobre a sua condição humana. Essa condição humana é que João Batista diz, arrependei-vos, porque a pessoa tinha essa natureza, essa condição humana de fraqueza. Não estava com nenhum pecado especificado, mas a condição humana. Eles iam, porque a pessoa tem esse sentimento de fraqueza, todo mundo tem. Até quando você caminha à beira-mar, você imagina a sua fraqueza, sua grandeza e a sua pequenez. E você faz essa reflexão para tomar as grandes decisões, às vezes, da sua vida. A pessoa vem de férias com ânimo redobrado. Às vezes tem gente que vem renovado, fôlegos, 99%, em 2 semanas já chega a 10% de novo. Está tudo ruim de novo. Está precisando voltar de férias. Por isso que as férias não é em si mesmo alguma coisa que possa refazer as suas condições físicas e mentais. Às vezes uma boa leitura de um livro que você pode estar lendo o tempo todo, seja mais potente, mais eficaz do que férias de 30 dias, 20 dias, 60 dias. E quando você volta, você está do mesmo tamanho, pensando as mesmas coisinhas. Não mudou nada. Então veja que Jesus, caminhando à beira-mar, ele fez uma reflexão que mudou o mundo. E nós caminhamos à beira-mar
voltamos da reflexão sobre a natureza, a grandeza do mar, aquela infinitude, aquela coisa estranha que os pessoal achavam até que tinham um Leviatã que de vez em quando fazia aí ele fazia aquelas ondas todas lá, não é? O Leviatã abria a boca, e era tão grande que o mar se revoltava. Esse mito é uma coisa interessante, importante. Mito não quer dizer que é uma mentira do diabo, nada disso. Mito é coisa da cultura humana. Jesus não ignorou essa cultura. Ele estava ali criando uma maneira de pensar para gerações futuras. Então estava ele ali, caminhando à beira-mar. Olha só, uma figura insólita, imponente, potente, dinâmica, grandiosa, dando os passos ali, Jesus caminhando à beira-mar, e ele então passa finalmente as conclusões e diz, então passa e acha os pescadores. Ele não estava caminhando em volta dos palácios para achar um grande pensador romano, Sêneca, se estivesse ali, ou Cícero, que foi antes dele, um dos maiores pensadores romanos, o cônsul Cícero. Ele não estava procurando alguém que pensasse feito Cícero, nem mesmo como Paulo, porque foi logo de cara. Se Jesus tivesse andado à beira-mar, depois de ter tido uns conflitos lá com os judeus, fariseus, hipócritas, etc., aí você diria, bom, então ele largou para lá esse sábio e foi procurar os homens mais simples, né? Mas ele foi de cara procurar esses homens. Ele foi lá procurar os antropos, alios, pescadores de homens. Porque os pescadores disse, eu vos farei. Então, esse homem andando solitário ali à beira-mar, é uma figura poética, filosófica, estadista, e, por fim, do Deus eterno, o homem eterno caminhando sobre a areia do mar, onde muita gente caminharia para refletir sobre suas condições, sobre a condição humana. Por isso que, às vezes, um bom livro é como a margem do mar, a areia do mar. Porque um bom livro fala de mistérios que estão além da areia, insondáveis mistérios poéticos profundos, para você refletir sobre a sua vida. Você não descobre tudo caminhando à beira-mar. Jesus, sim, porque ele era uma outra pessoa. Mas você não. Você vai à beira-mar e pode voltar do mesmo tamanho. Em 3 dias você encolhe e recolhe em si mesmo. E perde tudo aquilo que você achava que ia encontrar numa belas férias à beira-mar. Quando você volta, você tem que refletir. Continuar refletindo sobre sua condição humana e achar novos caminhos, novas motivações. Jesus ali estava introduzindo não só novos caminhos, mas um único caminho. Porque ali estava o homem eterno caminhando à beira-mar. Ele não estava muito interessado em dar um mergulho ali no mar. Por que ele então não foi caminhar, achar seus discípulos lá no meio dos palácios, na cidade, no centro de Jerusalém? Não. Ele foi com contato com a natureza, com o vento e com o sol, porque talvez isso seja o que nós precisamos, não é? Manter essa natureza humana, que recebe o sol, o calor humano, etc., para poder abrir a mente, para poder tomar decisões, não é? Então, Jesus estava então contradizendo e fazendo novas afirmações. Então Jesus veio trazer
essa boa nova para o judeu. João, então, disse que eles não quiseram. Então, o Macalister, nosso bispo, ele disse o seguinte: ninguém entende essa origem do novo sem você entender a rejeição do judeu com referência a esse novo. Como Paulo mostrou, quando os judeus rejeitaram Jesus, não foi quando Paulo teve a sua rejeição pessoal, quando ele evangelizava, que então Deus escolheu os gentios. Foi em Cristo, foi em Jesus que isso aconteceu. Paulo estava fazendo uma experiência com ele. Não foi um fato único ali com Paulo que determinou o evangelho para os gentios. Foi na rejeição de Jesus, no tempo de Jesus mesmo, que eles não quiseram Jesus. Todo o tempo eles estavam rejeitando Jesus. Ou vocês pensam que foi só na hora que Jesus estava na cruz? Todo o tempo eles rejeitavam, todo o tempo faziam armadilha. Todo o tempo eles não entravam na casa, estavam fora, na porta. Os espiões. Os de fora, você pode ler o Evangelho, os de fora, esse pessoal não queria nada com nada. Estava lá de fora, espiando, ouvindo, para fazer futrica lá com o sacerdote, para matar Jesus. Então, quando Jesus está ali, introduzindo o reino para eles, ali, quando ele está caminhando sobre a areia do mar da Galileia, que é um lago, né? É um lago. Água doce, mar de água doce. Chamado mar porque é muito grande, lá em Tiberíades. Você lá do hotel em Tiberíades, você vê o mar da Galileia. Não é parado, pacífico, mas dá uma onda, dá até tempestade, parece um mar. Então, Jesus estava, então, introduzindo essa grande novidade, caminhando à beira-mar. Beira-mar. Quando você vai refletir alguma coisa, fazer uma boa leitura, você faz à beira-mar. Ou você faz no meio do burburinho do suburbano. Não. Para você ler um bom livro, mesmo indo num ônibus, porque você se isola na poltrona. Se você caminha lendo, você se isola na caminhada. Se você, na sua casa, está lendo, você se isola para ler. Você não lê um livro no meio do barulho. Lê? Não, você não lê. Você não caminha à beira-mar e, ao mesmo tempo, em meio de grandes alaridos e falação e etc. E coisa. Não, você não faz isso. Você faz de forma isolada, se isolando. Quando você vai caminhar à beira-mar, você se isola. Jesus se isolou de todos, caminhando, refletindo, e achou ali os fishermen, os pescadores de homens. Os pescadores de homens. Que grande, que estranha missão essa, não? Acho que eles nunca receberam uma palavra dessa. Eu vos farei. Por que vos farei? Porque o peixe, ele não está predestinado a ser pescado. O peixe, você tem 10 peixes no lago, 1000 peixes no lago. Jesus disse, vai lá pescar. Mas os peixes que eu já pesquei, vão lá pescar. Os peixes que estão pescados, vão lá pescar. Os peixes que já determinei para que você os pesque, diga que foi pescado, mas na verdade não foi, porque já está predestinado a ser pescado. Jesus não propôs esse silogismo estranho. Vai pescar o que já está pescado. Vai pescar os peixes que estão ali. Eles estão ali. Você vai pescá-los. Você é um peixe que foi pescado. Mas não foi pescado para ir para a frigideira. Você foi pescado para ser pescador. Tem gente que pensa que foi pescado para... O mundo acabou, fui pescado. Não, o mundo começou quando você foi pescado. De algum jeito você vai achar de ser o que Jesus disse, e ser de pescadores de homem. Antropalios. Jesus disse, vos farei. O verbo fazer é o mesmo verbo de poetizar. Jesus disse, eu vou poetizar a sua vida para que você seja um poeta, pescador de almas. Então, quer dizer que você vai pescar através da verbalização do Evangelho.
porque é poesia e presença. Jesus era então ali, à beira-mar, o antropos, poético e pragmático. É uma figura muito interessante, não é, não é? Jesus caminhando à beira-mar, talvez seja aquilo que você tenha que ter em mente. Quem era ele? Que simplicidade de caminhar à beira-mar. Mas veja o resultado. Passando por aqueles homens que não entendiam nem vírgula, nem ponto e vírgula sobre Xenofonte, nem sobre ninguém, possivelmente, não tivesse interesse com nada disso. Não é? Jesus conhecia por natureza os pensamentos do humano. Ainda não tivesse lido Xenofonte, mas era alguma coisa que ele entendia sobre tudo isso. Que o homem é a medida de todas as coisas. Das que são, Protágoras dizia, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são, de todas as coisas. E aí ele estabeleceu o relativismo. Cada homem tinha a verdade que achava que era verdade para si mesmo e acabou. Então Jesus veio, de uma certa forma, inverter esse conceito. O homem só é a medida de todas as coisas nele, não nele mesmo, mas no outro, em Jesus. Quando o homem se torna a medida dele mesmo, de todas as coisas, ele se torna um tolo. Afinal de contas, o que vai adiantar? É uma medida passageira, uma medida inócua, né? Você não encontra sentido absoluto quando você quer ser a medida de você mesmo, e nem quando você quer ser a medida dos outros. Mas quando você, então, se relaciona com Cristo, você cria a estrutura psicológica em você, para que você mostre a medida de todas as coisas. Por isso que Paulo dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Numa certa medida, Paulo estava sendo a medida de todas as coisas, porque a medida de todas as coisas em Paulo era Cristo. Se você não fizesse corolário, esse enredo, essa história, esse argumento, esse conceito sobre a questão de você ser o homem, não estou dizendo de mulher, sai negócio comprido, mas o antropos, a medida. Grandes mulheres foi, e são a medida de todas as coisas quando se relaciona com Jesus. Tem uma moça que falou ali na Bárbara, uma coisa assim, um nome estranho, o sobrenome dela, de que ela falou por liberdade no Senado. Aquela mulher é uma medida para as mulheres. Ela disse, eu quero o mesmo Estado de Direito que tem um traficante no Brasil. Quem não chora com uma palavra dessa, está faltando humanidade. Eu quero o mesmo direito que tem um traficante, um bandido no Brasil. Eu quero o Estado de Direito. Não foi dado a ela. Interessante, né? O traficante tem direito, lógico, evidente. Tem direito. Se o processo não estiver dentro dos trâmites, é nulo. Mas nela, nem processo tem. Estado de Direito zero. Ela falou em lágrimas, eu quero o mesmo direito que tem o traficante nesse país. Eu nunca vi uma frase semelhante esse ano. Uma mulher, ela é uma medida de todas as coisas na medida em que ela é cristã, sabia? Não sei se é evangélica, mas uma católica cristã. Me parece evangélica. Nunca vi tanto evangélico. Então, irmãos, Jesus caminhando à beira-mar tem mais sentido do que o mar e do que qualquer poesia possa dizer o que significa isso. Você pode fazer uma poesia. O homem caminhando à beira-mar. Então, aí está a mensagem desta manhã sobre esse 1:16, que é Jesus caminhando à beira-mar. Amém? Vamos ficar de pé.
Oremos pelo pão. Graças te damos, ó Deus, pelo pão e o abençoamos em nome de Jesus. Graças, ó Deus, pelo vinho, símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário, e o abençoamos. Amém. Vou fazer a oração. Repita comigo: Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados, por pensamento, palavras ou obra e nossas omissões, em nome de Jesus. Amém. O pão, segura o pão, e nós abençoamos. Jesus diz: isto é meu corpo. Você olha, é um pão. Aí que é a questão. Aí vem aquela obediência à fé. A fé, que não foi Lutero que inventou, foi Jesus que é a própria fé. Então, Jesus disse: isto é meu pão, isto é meu corpo. Né? Comei, lembrando que isto é meu corpo. Então, isto é meu corpo. Comamos do pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário. Amém. E os vinhos, que às vezes as pessoas, já vi pastor orar, não tem nada. Senhor, esse suco de uva, moça, é a base do vinho, só basta fermentar. Então é vinho. Não precisa ter algo para ser vinho. A videira, fruto da videira, por acaso saía vinho lá da videira? Saía suco de uva, não. Ele é o fruto da videira. Então daí, vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus. Quase aqui vermelho, uma coisa vermelha escura. Que ele disse: este é o meu sangue. Por que isso? É aquilo que na antiguidade eles diziam: a alma humana tem parte no divino. Já era um conceito que Deus deu aos antigos sábios, porque quando Jesus chegasse e dissesse: isto é o meu corpo, eles falavam: é isso aí que a gente fala desde que começou o mundo lá, 600 anos antes de Cristo. Olha, chegou a realidade. Xenofonte, como um profeta cego e mudo, no sentido religioso, disse, não é? Que a alma humana faz parte do divino. Isso é essa cerimônia que nós fazemos, da nossa participação no divino. Este é o sangue de Jesus, dado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Bebamos e sejamos agradecidos. Deus nos guarde pelo seu poder, protegido, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu
graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém.